Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula semanal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contratos componentes ou contrato frame, aquele que você vai travando as pernas separadas. Então, isso que nós vamos entender hoje nessa aula aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, que isso ajuda a gente a levar muito mais gerenciamento de risco, muito mais conhecimento para produtores rurais aí de todo o Brasil. Vamos dar um zoom aqui, então, na nossa planilha antifumo, tá? Que a gente comumente apresenta ela para vocês aqui. E nessa sequência de aulas, né? Na última aula a gente falou lá sobre fatores de formação do preço do grão, sobre Chicago, sobre prêmio, sobre custo. Como que eu uso isso na prática, então, para me informar o preço do grão, para mim ter autonomia nas tomadas de decisão? É isso que nós vamos agora fazer aqui com vocês, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, como que funciona isso na prática. Então, existem duas formas, basicamente, de você travar componentes. Se você ainda não assistiu essa aula, procure aqui no nosso perfil, procure aqui no canal do YouTube também, como que você qual o peso dos componentes, como que forma o preço do grão, que aquele é o primeiro passo. Se você entende aquele primeiro passo, vir para cá vai ficar mais fácil agora. Lá também a gente viu sobre fatores de formação do preço do grão e tudo mais. Agora vamos aqui, né? O que que a gente tem que ter, o que que a gente precisa ter aqui? Contrato componentes, algumas empresas te permitem fazer os quatro componentes separadamente, custo, Chicago, prêmio, dólar, enquanto outras vão te fazer bases totais, que está aqui embaixo, nós vamos discutir as duas formas. Vamos começar então por custo. O que tem dentro de custo? Tem frete, tem custo de porto, tem quebra técnica, tem armazenagem, tem a margem do comprador. Então, um grande pulo do gato aqui é você travar um custo baixo, você fazer uma formação de custo que seja atrativa. Se o custo não está bom, dificilmente o resto do contrato vai ser bom. E outra dica importante, né? Se a gente tem lá como o que mais pesa dentro dessa formação de custo é o dólar, a gente tem lá R$ 300 por tonelada. Se eu estou num momento, vamos pegar aqui, né? Fazer aqui embaixo, R$ 300 por tonelada. Se eu estou num momento onde o câmbio estava alto, por exemplo, um câmbio lá, nós tínhamos um câmbio de 6,10 no começo do ano, isso me dá um custo por tonelada de frete, né, de US$ 49, por exemplo. Se eu tenho um câmbio hoje de 5,50, isso me dá US$ 54. Ou seja, bons momentos de travar custo também são quando o dólar está alto, porque o frete em dólar diminui, tá? Então, isso também é uma informação importante quando a gente pensa aqui no travamento de custos. Esse é o primeiro ponto. Se o custo não está bom, dificilmente você vai conseguir ter lucro lá na frente. Deixar o custo para travar no final é especular em frete, é especular em cima da margem do comprador. E aqui dentro, como tem várias coisas, tem custo de porto, tem demurge, tem um monte de coisa, o comprador coloca a margem dele ali. Depois que você já assinou o contrato, que você garantiu o volume para o comprador, dificilmente ele vai apertar as margens dele. Então, o melhor momento para travar custo é o primeiro componente para você travar dentro de um contrato frame de componentes é o custo, senão vai ficar mais complicado de conseguir ter resultado lá na frente. E a segunda dica, se for possível, é aproveitar um câmbio mais alto, que isso reduz os custos de frete aqui também. Travei custo. O que é um custo bom? Depende muito da região que você está. Se eu estou no norte do Mato Grosso, custo de US$ 80, US$ 90 é bom. Se eu estou lá na boca do porto de Paranaguá, um custo de 15, US$ 20 é bom. Então a gente tem que cotar isso, cada região vai ter o seu histórico de custo, mas é um custo fechado que você vai ter, e na maioria das vezes as empresas vão te dar esse custo em dólar por tonelada. Fora isso, né, travei o custo, primeiro componente, vamos lá, travei custo lá em maio de 2025, porque o dólar estava alto com as coisas do Trump. O que que é isso aqui que eu coloquei aqui do lado? Isso aqui é para resolver os problemas de família. Porque é o seguinte, né? Vou fazer um contrato em aberto. É mais fácil ou mais difícil do que eu fazer um contrato onde eu vendo num preço só? Ele é mais difícil, ele exige um acompanhamento maior. Porque você tem quatro pernas aqui para você ir travando. Se você travou lá
vamos dizer, em maio o negócio, vai entregar uma soja em março, abril do ano que vem, tem muito tempo daqui até lá. E as coisas mudam nesse prazo, né? E pode ser que, de repente, depois, lá na frente, você fala, putz, fiz um negócio ruim. Mas qual foi o motivador? Qual foi o motivo que levou eu tomar aquela decisão? Quando que eu fiz isso? Qual era o cenário que eu tinha? Então, eu gosto de deixar essas duas células aqui para a gente lembrar das coisas depois lá na frente, na hora de entregar o grão, qual era o cenário que a gente tinha, né? Depois, travei Chicago. Então, fui lá, travei Chicago a 10,90. Quando? Travei Chicago lá em junho de 2025, por quê? Não tenho certeza se foi nessas datas, mas eu vou colocar aqui Israel e Irã estavam quebrando os pratos. E por que que eu travei essa soja lá em 10,90? Porque eu via que o mercado batia lá nos 11 e voltava e assim por diante, então era um bom momento. Chega hoje, eu tenho prêmio ali de 60 centavos. Vou travar também esse prêmio agora aqui em outubro de 2025. Por quê? Porque é prêmio positivo, safra boa. Algum motivo. Coloque um motivo que você está fazendo isso. Mas aqui a gente vai tendo a formação do preço do grão. Se eu quero negociar em dólar, formando o preço dessa forma, eu tenho uma soja de 19,95. Qual que é a vantagem de fazer isso aqui? Se você negocia só em reais, né? O Chicago sobe 40 pontos na semana, o preço em reais, que deveria ser R$ 5 por saco, o preço em reais sobe um, dois. O comprador segura no prêmio, segura na margem, não repassa 100% do ganho de Chicago para você. Isso é uma das vantagens de estar trabalhando componentes separadamente. Você conseguir ter a sua formação de preço na tua mão e não trabalhar só com a média. E também colocar alguns alvos de preço. Então, eu quero US$ 20 na soja. Então, talvez eu não deveria ter travado ela aqui nos 10,90, eu deveria ter buscado US$ 11, por exemplo. Ou eu quero US$ 25 na soja. O que que vai ter que acontecer? Vai ter que bater US$ 12? Ainda não dá, vai ter que bater US$ 14, Chicago. 14 mil não, né? US$ 14. É mais ou menos ali 13,50, ó, dá US$ 25 na soja. Tem cenário para isso? Nesse ano ainda não tem, então não faz sentido nesse momento trabalhar dessa maneira. Poderia ser mais conservador. Então aqui ajuda a gente a dimensionar cenários também para uma expectativa de preço. E aí o câmbio, né? Como que as empresas trabalham? É, as empresas só vai deixar você travar câmbio depois que você travou as três perninhas aqui. Por quê? E quanto de dólar ela vai travar, né? Se ainda você não sabe a receita final em dólar, se é US$ 20, por exemplo, 1.000 saca, é 20 mil dólares, beleza, ela sabe. Agora, se você não travou ainda, esse preço está flutuando, ela pode travar mais ou menos dólar do que vai naquele contrato. Então, geralmente, o câmbio é a última coisa que você vai travar. E quais são as melhores janelas de oportunidade para fazer esses travamentos aqui? Custo é, a qualquer momento, tendo um custo bom, deve fazer é o primeiro componente. Chicago, a gente tem a janela de mercado climático americano, de abril até agosto, meados de setembro, vou colocar final de agosto aí, é uma boa janela onde a gente vai ter alguns ralis por plantio, por clima, por vários motivos. Depois, prêmio, a gente entra ali de setembro até agora, final de outubro, meados de novembro, são boas janelas para travar prêmio. Por quê? Vira aquele estresse climático aqui no Brasil. Qual vai ser o tamanho da área? Qual vai ser o clima? Se vai plantar rápido, se não vai, demanda. Então, são boas janelas para estar fazendo esses travamentos. Ah, Vitor, eu posso deixar o prêmio, né? A maior cagada que eu vejo o pessoal fazer e que no último ano deu certo, esse ano agora, mas não é uma regra. Não trava o prêmio, deixa o prêmio para travar lá em 30/3, 30/4, na última semana, quando acaba o contrato. E aí vira aquela brigaiada em cima de prêmio. O que acontece? Esse ano, o prêmio subiu na safra, beleza. Ano que vem, Estados Unidos e China brigando, falta desses negócios dos navios aí também podem influenciar um pouco a oferta e demanda de farelo, de soja, isso muda um pouco a dinâmica do jogo do que a gente vinha fazendo. Mas a regra do jogo é, se eu tiver a safra do ano que vem, 177 milhões de toneladas, igual a Conab está colocando, e os Estados Unidos sem exportar um caroço de soja até agora, o que acontece é que vai ter muito soja no mundo todo
e com isso os prêmios sentirem uma pressão também. Se a Argentina colher bem também, aí você vai ter uma ampla oferta nas três principais origens de soja. Com isso, o prêmio tende a ficar negativo. Se hoje você tem um prêmio de 40, 50, 60 positivo, ele tem um upside, né, um lado para cima, de bater 100 na safra. E o downside, né, um lado de ir para baixo, de 200 negativo. Então, é como se você estivesse subindo a montanha olhando para o abismo, né? Pode ser que ele continue subindo mais um pouquinho para chegar no pico, ou que ele volte de ré, escorregue aí na trilha e caia para 200, 100, 100, 150, 200 pontos negativos. Então, o prêmio hoje está dando uma boa oportunidade de travamento. Dólar, depois que eu tenho quantos dólares vale a minha soja, aí sim eu vou conseguir travar o câmbio. Então, se eu pegar o câmbio hoje futuro lá, 5,65, vai dar uma soja de R$ 112, quase R$ 113 nesse cenário. Não, eu quero 120 na soja, beleza. Vai ter que ser um câmbio futuro lá, R$ 6. Ou na tela aqui, disponível hoje, o câmbio spot, na casa aí dos seus 5,70, 5,65 para dar os R$ 6 lá na frente. Então, você consegue ter cenários, você consegue dimensionar e formar teu preço, seja em dólar ou em reais. Se você não travar o câmbio, é o Petax do pagamento que vai determinar. Tem outra forma de fazer isso? Tem outra forma de fazer isso. Qual é essa outra forma? É você trabalhar com bases totais ou board crush. Qual que é a diferença, né? A lógica dos dois é o mesmo, mas se eu vou fazer um contrato de componentes com uma fábrica, o nome dele é board crush, ou seja, a fábrica vai vender futuros de farelo e óleo e vai comprar Chicago para você. Na teoria, a explicação mais simples é essa. Então você já está travando ali os componentes, a fábrica está travando para ela, fixando ali os componentes, e para você ela te dá o Chicago comprado para você participar de Chicago e dólar. E ela já trava prêmio e custo junto. Então, se eu for fazer, né, por exemplo, aqui, custo e prêmio separado, o custo é 90 e o prêmio é 62. Se eu for fazer por bases totais, na mesma conta, eu vou ter aqui, eu vou ter 62 de prêmio, vezes 36,74541, que é o fator de conversão do prêmio de centavo por bushel para dólar por tonelada, vai ser 22,78. Então, eu vou pegar aqui 90 menos 22,78. A indústria vai me dar um basis total menor, vai me dar um basis total de 67,22. Se eu colocar aqui, ó, 10,90 e 6. Quanto que estava ali, ó? 6, né? 6. Vamos deixar todo mundo na mesma telinha aqui, será que cabe? Ó, 6 e 10,90, ó. US$ 20. Você vê que as duas contas batem, ó, US$ 20 e 11,98, as duas coisas iguais. Então, travar o basis total dá na mesma conta de você travar separadamente. Qual que é a diferença? Quando é com a indústria, isso é um board crush, então já vai sair dessa forma, e não tem como fazer diferente, tá? Você já travou dessa maneira, ou por política da mesa de compras. Então, eu já vi a mesma trading em diferentes estados falar, não, aqui a gente só faz bases totais e lá no outro estado o cliente fala, não, aqui a gente, mesma empresa, faz componentes separados. Então, depende da política do comprador e depende se é fábrica ou se é exportação. Se é fábrica, vai ser dessa maneira. Não tem muito como fazer de outra maneira, porque é assim que as fábricas trabalham. E aí eu vou sair com base totais travado, e aí volta aquela. É a primeira coisa que eu tenho que travar. Deixar isso aqui em aberto, esperando que vai melhorar, é um pepino do caramba, porque depois que você assinou o contrato, garantiu o volume, o comprador não vai te dar o melhor prêmio, não vai te dar o melhor custo, não vai esmagar as margens dele, ele vai aproveitar para fazer uma grana em cima desse volume. Então, essa tem que ser a briga que você tem que fazer aqui, ó. É nas coisas que você não tem visibilidade, que é o base totais. Chicago e dólar tá na tela. Tem muito que o comprador não tem, né? É tela, ele vai travar e pronto. Agora, aqui dentro tá a margem dele. Então, você tem que brigar na largada nesse ponto aqui. Mesma coisa. Fiz hoje porque surgiu uma condição. Fiz hoje aqui em outubro esse negócio.
porque surgiu uma condição boa da indústria. Não sei, alguma coisa. Vou diversificar a venda. Um motivo aqui, ó. Diversificação de venda. Eu vendo sempre do mesmo jeito, agora eu vou fazer diferente. Chicago. Vamos pegar um Chicago hoje aqui, tela, 10,50 e pouco. Quanto está valendo o Chicago aí? Chicago março valendo 10,40. 10,40. E câmbio valendo seus. Vamos pegar câmbio tela mesmo? Câmbio de 5,45. Então, 5,45. Então, você vai ter uma soja de R$ 102. Preciso travar o câmbio junto? Não, você travou o base totais, esse é o primeiro ponto. Travei de cargo no segundo momento, aí eu tenho uma receita em dólar, aí sim eu posso travar a terceira perna, que é o câmbio, por último, que eu já conheço a receita em dólar. Ou deixar em aberto, se eu vou ter uma despesa em dólar lá na frente, se eu peguei um empréstimo em dólar, um financiamento em dólar, uma linha de crédito em dólar, eu caso o vencimento desse contrato com o vencimento daquelas despesas, os dois vão pegar PETAX e aí as despesas fecham redondinha na mesma conta. E aí, dessa maneira que você vai trabalhando com o tal do Basis ou Board Crush. Quem é que faz isso? As tradings fazem isso, cooperativas fazem isso, e algumas têm políticas diferentes, bases totais, componentes separados, é, outras coisas importantes. Algumas têm limitação de volume, tem um volume médio, mínimo. Outras recomendações importantes aqui também de bônus, né, para quem está acompanhando aí, que se você fizer, vamos dizer assim, um contrato desse, você tem que acompanhar isso semanalmente ou pelo menos a cada 2 semanas. E principalmente já sair, abrir um contrato com um preço-alvo definido lá para frente, para saber se aquilo ali é bom ou não é, se faz sentido ou não é. Outro ponto, como comparar? Não conheço o custo, não sei, estou fazendo um negócio aberto. Como saber se de repente o cara está ganhando dinheiro nas minhas costas ou não? Vamos supor que hoje o preço da soja disponível lá, se fosse vender o contrato, era US$ 20, né? Então, fazer um contrato normal, US$ 20. Se você pegar lá o que o comprador está te dando, e pegar os mesmos parâmetros, então você tem o Chicago de 10,40, você tem o prêmio, vai pedir para ele vai falar, não, o prêmio é 40, beleza, 40. O dólar é quanto? O dólar é 5,60 lá para frente. Se você fizer essa mesma conta e de repente o negócio está dando US$ 1 e coisa abaixo, quer dizer que isso aqui está virando margem na mão do comprador. E ele vai ter que apertar isso aqui, ou no custo, ou pagar um prêmio melhor, ou os dois, né? Para igualar essa conta. Vamos tentar achar o meio do caminho aqui, ó. 75, 65. Aí é adivinhação, né? Porque ou é prêmio ou é custo. Uma das duas coisas, ou é margem que está dentro do custo aqui que ele tá te pegando. Vou colocar aqui 70. Vamos deixar aqui 60, mais ou menos. 58, 57 vai dar certo. 58,5 aqui, para não brigar. Então, o que acontece, né? Como comparar? Será que o negócio é bom ou não é? Se fosse um contrato fixo, era 20, que eu vou fazer um componente e preencher toda a tabelinha, tá dando 18,5, o cara tá fazendo uma margem do caramba nas minhas costas. Ou ele tá segurando o prêmio, ou ele tá superestimando o frete, ou ele tá jogando uma margem muito grande em cima. Também vale esse exercício de comparação e é só jogar o que ele te passar nessa planilha e comparar com o preço fixo que ele tem normal. Como comparar se ainda melhor? Pega da concorrência. Quando a concorrência está pagando? Tanto. Então, de repente, o cara consegue ainda apertar mais um pouquinho para igualar com a concorrência. Última dica muito importante aqui nesses tipos de contrato, sobre estratégias, sobre fundamentos e tudo mais. Vamos supor que eu fiz esse contrato no contrato de março. Só que chegou lá em março e eu ainda não tinha travado de carro. Eu posso rolar esse contrato por maio? Eu posso. E faz sentido? Faz sentido. Porque aqui, ó, 10,40 para 10,54. Então, se eu fizer essa rolagem de contratos, eu estou ganhando aqui seus 14, 15 centavos de dólar por bushel. Então, vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 2,2046.
33 centavos de dólar por saco. 0,33 vezes 5,50, estou ganhando R$ 1,85 se eu simplesmente no vencimento não fixar, rolar para o mês seguinte e já fixar. Estou ganhando R$ 2 por saco quase aí, só de fazer essa rolagem de futuros. Por quê? Porque aqui o mercado está em carrego, ele está subindo a cada vencimento, então compensa. Se fosse o contrário, o mercado caindo, né, de lá para cá, vamos dizer assim, ó, 10,24, 10,6. Aí eu estaria tomando fumo, eu deveria fixar o quanto antes. Mas se o mercado está em carrego, muitas vezes vale eu rolar esse vencimento futuro. E aí vai outra coisa. Posso rolar prêmio? Não pode, porque prêmio é físico. Posso rolar custo? Não pode, porque custo é fixo, é físico, né? Então, quando você vende uma soja para março, ela já tem o carimbo de março, ela já tem o frete de março, ela tem o espaço do porto, ela está na caixinha logística do março. Agora, o Chicago não é financeiro, então não fixei nesse, eu posso rolar para o próximo, posso ficar rolando eternamente. Claro que uma hora o comprador vai se estressar contigo aí, mas dá para fazer essa rolagem de futuros simplesmente como vende uma posição e compra a próxima. É tão simples quanto isso, simultaneamente, é isso que o comprador vai fazer. E o dólar, né, é o último componente, então ele vai continuar em aberto até o final aí. Então fica essa dica de ouro aí para quem está assistindo a aula semanal. O Biratã sempre com nós aí. Essa aula também está no YouTube, então quem não se inscreveu, se inscreva aí no YouTube para estar por dentro desses conteúdos. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Deixa eu ver se tem aqui no chat. Foi uma aula mais curta, mas com bastante conteúdo aí. Pessoal, sem dúvidas, sem perguntas aí, vamos ficar aí. E toda semana, quarta-feira, nós estamos fazendo as aulas semanais aí. Espero vocês. Valeu, obrigado. Até a próxima.